Saravá para quem é de Saravá. Hoje, nessa explanação, nessa orientação, eu venho trazer ali uma orientação bastante importante para cada um de vós. Independente daquilo que seja a vossa manifestação de fé, aquilo que vós creia, aquilo que vós acredite, aquilo que vós estejam envolvidos, que seja religião, que seja estudos, que seja pesquisas, não importa. Essa orientação traz esse alerta, porque justamente na condição que a humanidade se encontra, que os seres humanos, dentro de si próprio, estão começando mais e mais ter aquilo dentro de poder os instigar, ou como se fosse um chamado. Mas esse chamado é para se obter respostas, para se obter, além das respostas, juntamente com elas, resultados. Porque boa parte de vós vem caminhando por anos, por décadas, colocando em ação, colocando em ato nas vossas vidas determinadas atitudes a respeito não só daquilo que seja fé, mas aquilo que seja a fé incluída ou juntamente com as suas ações de pessoas encarnadas, como trabalhos, relacionamentos, aquilo que é um relacionamento social e tudo mais. Só que veja, boa parte de vós está meio arruinado. Arruinado, ou está arruinado financeiramente, ou está arruinado emocionalmente, de forma pessoal, íntima, particular, ou também pode estar ali em uma situação difícil, naquilo que seja relacionamento amoroso, familiar, tá? E muitas outras situações, tá? Tem pessoas também que, além de estarem nessa condição de dificuldade, de limitações, que se tenta, caminha, se esforça, trabalha, busca, mas estão todos meio que como caminhando em círculos, que não se sai daquilo que se está. Tem aquelas pessoas que estão em uma certa busca a respeito de espiritualidade, pode estar em um caminho espiritual de busca pessoal ou de colocar isso em prática, atendendo outras pessoas. Muito bem, então qual é? O alerta é em virtude do quê? Justamente isso. Boa parte da humanidade, então já de década, não estou falando só de alguns anos, não, de década ou décadas, vem mais e mais, né, ali tentando todo tipo de situações, estudos, uma série de oportunidades que vão surgindo, mas essas oportunidades fazem com que vós estejam meio que caminhando em círculo, como eu acabei de dizer agora. Ou então aquilo de se dar um passo para frente e logo em seguida dar 2 atrás. Então, em poucas palavras, trocar 6 por meia dúzia. Só que essa situação para o ser humano, mesmo nas suas trevas da ignorância, significa o quê? Significa sofrimento. Porque tudo isso traz o quê? Cansaço, desgaste, esgotamento, frustração, tristeza, sensação de insuficiência, de incapacidade. Boa parte de vós começa a pensar que é vós que não é forte o suficiente, que vós não seja resiliente o suficiente, que vós não tenha paciência o suficiente. E quando uma pessoa passa a entrar nesses processos depressivos, automaticamente vai se ligar a outro aspecto,
que está dentro do inconsciente da maioria de vós, que são as programações lá dos dogmas e doutrinas, que vão falar, bom, então já que eu estou passando isso, então de fato e de verdade, estamos aqui para sofrer, estamos aqui para nos sacrificar, temos que nos sacrificar, temos que suar sangue, temos que comer o pão que o diabo amassou, para que possamos então conquistar alguma coisa. Mesmo nesse ponto de linha de raciocínio de boa parte de vós, não saber o que seja essa qualquer coisa, o que torna a situação ainda pior. Pior devido ao quê? Devido a tudo aquilo que vós está manifestando na sua mente lúcida e naquilo que seja o seu inconsciente pessoal, automaticamente é esse seu campo elétrico, esse seu campo áurico, que alimenta o seu magnetismo, que faz com que a sua realidade, ou aquilo que cada um de vós esteja vivendo, experienciando, aquilo que são oportunidades, aquilo que é um crescimento, uma estrutura, uma segurança, aspectos de prosperidade como um todo, sejam mais ou menos desenvolvidas. Boa parte de vós está em uma condição não de vida, mas sim de sobrevida, de sobrevivência, porque boa parte de vós tira a vela de um santo para cobrir o outro. Dentro dessa maneira de eu colocar, tirar a vela de um santo, colocar no outro, significa que muitas das vezes vós então paga uma conta e fica outra sem pagar. Vós compra o arroz, mas fica sem o feijão. Isso tem sido um hábito na vida de boa parte da humanidade. E vós, então, a esse ponto, chega e questiona, mas se eu estou procurando ser o mais honesto que eu posso ser, se eu estou todos os dias, desde muito cedo, trabalhando de sol a sol, que esteja sol, que esteja chuva, que esteja frio, eu estou cumprindo meus compromissos, por cargas d'água eu não consigo, então, sair dessa lama que me encontro. Mesmo estando na lama que vós se encontram, vós sejam gratos por isso, porque afinal de contas, vós sai de um lado, pula para o outro, vai pulando de galho em galho nessa mesma árvore, nessas tentativas, e vós chega num lado, então dizem para vós que vós tem que ser mais grato. Pula para o outro, vós então tem que pensar positivo, que vós tem que falar palavras, né, ali adequadas. Mas isso, na vida prática, como se torna possível? Porque isso não está acontecendo em boa parte das vossas vidas. Isso estou dizendo com todas as letras, porque guardiões como eu, como Tranca-Ruas e como tantos outros que existem, estamos acompanhando a humanidade a toda hora e a todo momento. Nós estamos bastante presentes entre vós e aquilo que nós observamos todos os dias é a mesma situação. Que vós o quê? Que situação é essa? Que vós fala ali, sim, algumas palavras, vós tem alguns pensamentos positivos, mas vós não consegue perceber, devido à correria do dia a dia, que vós estão sendo comandados, que vós sempre foram comandados por aquilo que vós conhece como esse bendito desse inconsciente. Só que como vós nos ouve, os guardiões que estão aqui falando para vós, olhe, façam atenção, porque tudo está aqui, não está na força do seu braço. A força do seu braço vai acabar, não vai demorar muito, basta o passar dos anos. E se vós conquistar alguma coisa com a força do seu braço, será apenas alguma coisa. Estará longe de ser aquilo que cada um pode. Porque isso não é limitado a um ou a outro, não. Isso é aberto a todos. O poder de realização, de materialização, de trazer do plano das ideias, dessa tela mental, aquilo que se pretenda usufruir
na vida prática, no plano da existência, da matéria. Então vós não percebe, porque enquanto vós está trabalhando, enquanto tem alguém fofocando, e muitas das vezes vós está arrastado por estar curioso de quem eles estão falando, daquele absurdo, daquela violência, daquele abuso, né, de tanta coisa no vosso dia a dia, que vós não percebe essas propostas e essas investidas que esse seu inconsciente coloca em ato todos os dias, de dezenas e dezenas de vezes durante um dia. Por quê? Porque estamos falando de hábitos. Hábitos são programações. É como o seu respirar. O seu respirar, esse tanto que falamos até agora, esses minutos, se eu lhe perguntar agora, quantas vezes vós respirou? Vós não vai saber me dizer. Por quê? Porque é automático. Vós não tem que estar ali contando, prestando atenção se vós respirou mais agora ou menos depois, né? Isso se torna automático. Isso significa o quê? Isso é uma programação. E a mesma coisa está na sua cabeça, na cabeça de todos vós. E vós pensam que com o seu estado lúcido, que essa parte, essa pequena parte que vós estão me ouvindo falar, se vós pensam que vós estão comandando a sua vida, saiba que vós nunca comandaram nada. A realidade é dura, vós estão sofrendo, vós estão limitados, vós estão ali amarrados por essa situação, vós não aguenta mais e ainda ter que me ouvir dizer a respeito disso, mas é justamente o necessário para que vós, ou pelo menos alguns de vós, porque como diz ali em diversas escrituras sagradas, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. O que isso tudo significa? Significa que de tanto as pessoas ouvirem sobre o pensar positivo, sobre a lei da atração, sobre a lei do amor, que é a lei do poder do verbo, né? Então isso se tornou banal. E quando isso se torna banal para o ser humano encarnado, significa que ele não dá a devida importância, a devida atenção. E é justamente isso que é a arma mais forte do seu inconsciente. Porque cada um de vós tem, no mínimo, umas dezenas de sombras internas, que em termos religiosos, para quem é religioso, demônios internos. Para quem é menos religioso, já é uma pessoa mais espiritualizada, sombras internas. Para aquele que está avançado no caminho, máscaras do ego, rótulos. Mas saiba que essas sombras são partes de si, que estão contra vós, porque estão a favor das programações que adentraram a esse inconsciente. E vós, com a sua parte lúcida, vós não domina o seu inconsciente. Não caia na armadilha de pensar que vós pode, porque é a luta de gigantes contra uma formiga. E essa formiga é vós. Cada um de vós. Agora, tem uma maneira de poder-se reverter essa situação, já que nenhum de vós tem a chave para acessar esse cofre do inconsciente, em tempo hábil, estou dizendo, né? Porque estamos falando aqui justamente para as pessoas, que as pessoas estão presos ou amarrados pela sombra do imediatismo, que é uma das sombras ali vigorantes dentro da cabeça de cada um de vós. E muita gente vai falar, não, eu não sou imediatista. Se não é imediatista, está procrastinando. Mas vai estar dizendo que nós somos culpados? Não, eu acabei de dizer, isso é uma programação. Ninguém
Eu pergunto, qual de vós quer estar em uma condição de miserabilidade? De passar fome? De ir morar embaixo de uma ponte? De ficar doente no leito de uma cama? Nenhum de vós quer. Então não é que é culpa vossa, mas é vossa também a responsabilidade e o compromisso, não comigo, ou com Jesus, ou com a Virgem Maria, ou com santos, quem quer que seja, do âmbito da espiritualidade ou do espiritual. Não, o compromisso tem que ser com vós mesmo. Porque se vós pretende viver o novo, não pense que frequentando ou ouvindo o que vós já ouviram até agora, no decorrer das vossas vidas, vai fazer vós ter uma vida diferente. Vós poder manifestar o que poucas pessoas estão manifestando. E não estou falando sobre aspectos de pessoas que têm como propósito e método de vida conseguir riqueza, né? Acúmulo de bens, no termo custe o que custar, que são aquelas pessoas, se eles precisar vender a mãe, eles vendem. Se eles precisar vender, negociar a beleza da filha para ele conseguir chegar em uma posição, ele vai fazer. Porque existe uma grande hipocrisia em meio à sociedade, como já falamos aqui. Não existe ninguém honesto. Por completo, não. Não existe ninguém que não esteja mentindo. Por completo, não. Tem pessoas que estão tendo um alto nível de honestidade, mas não significa que seja completamente honesto. Ele é desonesto em níveis pequenos, iniciais, que são bastante esporádicos, bastante esparsos no decorrer do tempo. Enquanto tem outras pessoas, que é uma boa parte da humanidade, que tapa o sol com a peneira, que dá murro em ponto de faca e fala com todo o brio, com toda a cara lavada, que é honesto, de que tem fé, de que é isso, de que é aquilo outro, de que está disposto, e na verdade não está disposto nada, está disposto àquilo que seja o seu próprio interesse, que está ligado a outra máscara do ego. Veja que não estamos falando de espiritualidade naquilo que é o conceito que vós conhece de espiritualidade, ou do espiritual, que é mais complexo ainda. Estamos falando em termos de psicologia, porque vai entrar dentro daquilo que é a condição do egoísmo, ou do egocentrismo. Certo? Mas tudo isso é para vós entender, meditar, para que vós possam um dia compreender, que é saber as entrelinhas, para que vós possam, de fato e de verdade, viver a vida que vós não viveram até agora. Porque se vós acham ainda que vós vão viver uma vida nova, continuando a fazer, a estudar, a dar ouvidos, ou a buscar o que vós buscaram até agora, durante anos, que vós vem só acumulando, vós acumulam uma quantidade enorme de conhecimento na cabeça, e o que isso te rende? Quais são os resultados que vós tenha? Olhe para a sua vida, olhe ao seu entorno. Ah, não, mas isso é o diabo, isso é os grandes das trevas, isso são os magos negros, porque vós mesmo falou para nós, da humanidade, fazermos atenção para as investidas que os magos negros e os grandes das trevas, juntamente com os arcontes, têm proporcionado em cima da terra. Então eles têm contribuído, não, eles têm contribuído, mas veja que a frequência das magias direcionada por esses seres, ele tem uma identidade energética precisa, densa. Se vós estão nessa identidade, então vós são afetados.
Se vós está fora da densidade dessas energias, então vós não é afetado, aquilo passa por vós. É assim que funciona. A coisa a se encarar, vós tem, né, principalmente aqueles que buscam, que estão ali estudando, que se dizem estar em um caminho espiritual, num caminho de uma busca de uma verdade. Vós tem buscado a verdade, mas vós tem dado as costas a ela, porque quando ela surge, não é do jeito que vós queria ouvir. Não é do jeito que vós queria fazer. Mas vós não entende que isso não é vós, isso é o seu inconsciente. São as suas outras partes, aquelas dezenas. Então, vós já não cansaram de ouvir que o maior inimigo que o ser humano tem é ele mesmo? O fundamento desse termo, dessa maneira de se expressar, está na condição que são essas sombras, ou esses demônios internos, se vais preferir, porque são seus inimigos, porque o objetivo deles é manifestar a programação que enfiaram na vossa mente, através de repetição, e que vós a toda hora, a todo momento, continua repetindo essas coisas, então vós reafirma contratos com essas forças densas, com essas forças de Yahvé, com essas forças dos arcontes, e vós continua caminhando em círculo. O tempo, vós estão perdendo tempo e caminhando em círculos. Isso tudo porque vós acham. Não, eu acho que é isso. Não, eu quero uma verdade. Mas a verdade que muita gente está procurando é uma verdade no qual ele possa tirar proveito. Essa é a realidade. Mas é uma realidade ligada às trevas da ignorância, como eu digo. Isso não é para criticar a cada um de vós. Não, é só para demonstrar que a parte, essa sua condição lúcida, a do inconsciente, é incontavelmente mais poderosa. Porque se eu pergunto para vós o que vós comeram lá no seu aniversário de 9 anos de idade, vós não sabem, mas essas sombras do seu inconsciente sabem não só isso, como tudo o resto. Vós não tem nessa sua parte, né, lúcida, essa memória de todos os acontecimentos. Eles sabem mais do que ninguém os seus pontos fracos. E no momento exato de tomadas de iniciativa, de atitudes e tudo mais, essas sombras então te chegam aos ouvidos, ou na sua mente, vais ouvir como um pensamento, justamente esse tipo de sugestão. Ah, seu Marabô, tudo que eu gostaria de ser é uma pessoa livre, eu peço incansavelmente, já há décadas, para que Deus, então, ou Todo-Poderoso, me mostre a verdade, para que Deus, ou as guias, as entidades, os orixás, Buda, ou quem quer que seja, me mostre o caminho. Tudo que eu quero é isso, seu Marabô, é simples, exatamente. E é sobre essa maneira que eu falei, que boa parte de vós repete constantemente durante anos ou décadas, que vós não percebe justamente essas propostas. Que proposta, seu Marabô? Justamente isso. Quando vós pensa que quando vós diz, olha, seu Marabô, tudo que eu mais quero é saber se esse caminho é o verdadeiro. Olhe o que vós está falando. Tudo que eu mais quero. Se é o que vós está vibrando, aquilo que vós está colocando em ato no seu presente, aqui e agora, que se tornará o seu futuro, se vós está vibrando, porque não é só palavra, quando a palavra vem, então já teve a intenção, o raciocínio, o estabelecer de uma lógica, um ponto de vista pessoal, para daí manifestar essa palavra. Então aquilo que vós estão vibrando é o quê? É o não ter o caminho.
porque vós gostaria de ter. Gostaria, ou aquilo que vós quer, se vós quer uma coisa é porque vós não tem aquela coisa. Ah, mas é justamente por isso, seu Marabô, porque eu estou pedindo, porque eu não tenho, porque se eu tivesse eu não pedia. Exatamente, acontece que a pessoa só passa a ter quando ele deixa de pedir, porque só pede quem não tem. E quem está pedindo está só reafirmando a condição do ontem, do passado. Que ontem foi seu presente, o seu hoje é o futuro, que não foi ontem. Agora, eu gostaria muito de poder, né, ter ali, ouvir determinada coisa. Não, vós gostaria, isso é pretérito imperfeito, né? Dentro daquilo que não estamos falando de nada místico, estamos falando daquilo que se pode pesquisar, aquilo que se encontra em livros. Vá ver aquilo que é a colocação adverbial, aquilo que é a conjugação de alguns verbos, que vai ver do que está relacionado esse pretérito imperfeito. Vós gostaria passado. Hoje, então, vós não gosta mais. É isso que vós estão vibrando. E daí o seu futuro, que é o amanhã, está sendo o resultado desse. Eu gostaria, se tudo der certo. Eu lhe peço, meu Deus, meu amado e divino Criador, que eu consiga pagar essa conta. Eu lhe peço que eu ganhe mais dinheiro. Vós só está vibrando para esse universo ou para essa mente criadora, que ele responde aquilo que vós estão vibrando. As palavras são só as consequências das suas vibrações. E quem está te induzindo a vibrar baixo como um pedinte é o seu inconsciente, são essas sombras. Para aqueles cristãos, Salomão, lá considerado o homem mais sábio que já existiu, já pisou em cima da terra, Salomão identificou com sabedoria e discernimento 72 demônios internos. 72. Então era o estado lúcido dele contra 72 sombras, partes dele mesmo, que ele foi então fazendo a transfiguração ou a transmutação ou trazer essas máscaras, esses rótulos, essas sombras, de deixarem de ser sombras e integrarem a luz da racionalidade ou desse estado lúcido dele. Aí, quando ele então faz essa transição dessas sombras para a luz, ou de demônios para anjos, para quem gosta de um termo esotérico, né, místico ou religioso, então ele se torna tudo que se torna, de fato e de verdade, aquilo que os reis, imperadores que vinham de outras localidades da terra para só ouvi-lo falar. Porque se vós, sozinho, só com esse seu estado lúcido, vós conseguiu chegar até onde chegou? Imagine se essas suas contrapartes, que são tão inteligentes ou sagazes como vós, estivessem do seu lado, integrassem a esse seu estado lúcido. Veja como a coisa é bem direta. Mas não, então eu vou estudar magia. Não, vou estudar magia ali. Aí a pessoa começa a estudar magia, mas daí começa a se falar sobre outros aspectos, e a pessoa, cadê a magia? Eu estou pensando que eu ia ver vela, que eu ia ver sigilos, pontos riscados, mandinga. Veja, a condição de imediatismo, vós não consegue nem sequer perceber aquilo que são as sugestões do seu inconsciente.
como que vós pode pretender guiar um automóvel, entrar no automóvel e guiá-lo, se vós não conhecer o que é o automóvel primeiro? Porque essa é a condição. Vós querem entrar, vós querem estudar, vós querem fazer cursos, vós querem estar em um caminho espiritual, mas vós logo de início, vós querem saber aonde é a morada do arcanjo. Vós querem saber aonde é que pode se encontrar essa consciência criadora que vós chamam de Todo-Poderoso. Vós querem saber os mistérios da criação. Não, vós tem que ter a consciência, a racionalidade, que primeiro vós tem que entender esse seu físico. Porque se vós não entender o funcionamento desse seu instrumento aqui, que é denso, que é pesado, que é lento, que é frágil, vós acha que vós vai entender aquilo que é mais elevado do que essa condição? Se vós não entende essa condição aqui, vós pretende entender, não estou falando nem de compreender, estou falando só de entender aquilo que é mais sutil. Se vós não consegue lidar com o denso à sua disposição, vós acha que vós será capaz de lidar com aquilo que é sutil? Mas é a condição do imediatismo. E quem é que está querendo o imediatismo? É seu estado lúcido? Não. O seu estado lúcido quer a verdade. Como ela tem que se manifestar. Mas seu inconsciente não. Ele está ligado às programações de dogmas e doutrinas, que muita gente fala, não, eu não vivo segundo dogmas e doutrinas, mas basta ouvir as pessoas falarem meia dúzia de palavras que já se pode identificar. E isso não é a questão de apontar o dedo ou julgamento, isso é um fato. Mas, seu Marabô, vós, agora nessa orientação, parece que vós quer nos escorraçar, quer nos pisotear. Não. Eu quero que vós se concentre em ter um pouco de atenção plena, porque se trata da vossa vida, eu canso de dizer para todos. Não sou eu, guardião da lei da justiça divina Marabô, que tenho que enriquecer, ou queira enriquecer, ou queira, ou pretenda estar em uma condição de saúde, de melhor segurança financeira. Vós acha mesmo que vós consegue inudibriar o espiritual? Vós acha que vós consegue passar na conversa através de atitudes, através de se programar para falar palavras, vós conseguem nos inudibriar? Vós acham que nós estamos fazendo atenção principalmente naquilo que vós estão falando? Não. Nós olhamos para o seu padrão vibratório que está dizendo muito mais do que 1000 palavras. Ah, mas e por que vós está falando a respeito das palavras? Porque estou falando sobre a condição vossa de estar encarnados, porque eu não encarno mais há milênios. Vós ainda estão aqui. Se vós querem ter resultados aqui, vós têm que entender o aqui. Vós têm que se tornar especialistas nas trevas da ignorância. Porque no sofrimento, boa parte da humanidade, mais do que especialista, já se tornou. Vós não acham que está na hora, ou já passou da hora, há muito tempo, de vós encerrarem o sofrimento? Não, seu Marabô, o sofrimento é necessário, é preciso se sacrificar, é mesmo. Será que é vós mesmo que está dizendo isso? Será que é isso que vós verdadeiramente pensa? Aquilo que vós verdadeiramente medita? Porque boa parte fala, nossa, seu Marabô, quando eu lhe ouço falar,
parece que se abrem os meus olhos, mas depois de um dia ou dois, parece que os meus olhos se fecham de novo. Não é os seus olhos que fecham, é a habilidade desse inconsciente. E como eu faço então para lidar com essas partes poderosas de mim mesmo? Eu tenho que ir a um psicólogo, a um psiquiatra? Poderia ajudar, não teria problema nenhum. Tá? Mas existe algo mais simples, mais direto, mais objetivo. Se vós passa a não alimentar mais essas sombras, elas deixarão de existir. Vós as estarão matando de fome. Vamos usar esse termo. E qual é o alimento? Qual é o alimento dessas sombras? Aquilo que te convence a permanecer escravos, presos nessa prisão, que não permite que vós saia desse caminhar em círculos, dessa limitação, desse como se fosse um eterno sofrimento. Não, mas eu estou no caminho certo, eu adquiri grande sabedoria e conhecimento, seu Marabô, é mesmo? Porque o fruto se conhece pela árvore. Ou, melhor dizendo, a árvore se conhece pelos frutos. Tá? Porque tanto uma coisa como a outra estão cabidas dentro da explicação. Não venha com essa conversa de que não, é porque é um período. Não, sim, um período tem. Mas se esse período não passa, é porque vós estão dando burro em ponta de faca. E daí, quando a verdade surge, é como os sábios lá, as grandes mentes pensantes lá de trás, diziam, olha, a verdade é algo que boa parte da humanidade diz querer conhecer, mas verdadeiramente não o quer. Porque significa abandonar tudo aquilo que são essa velha receita, esse velho modus operandi, que é o que faz com que vós esteja sofrendo tudo que está sofrendo até agora. Ou vós acham que isso é só obra dos grandes das trevas? Já falamos aqui que se vós estiver em uma condição vibratória, mental, emocional, magnética, de razoável para boa, não é em se tornar o iluminado, não. A investida desses seres como trevosos, eles nem sequer enxergar vós eles vão poder, porque vós vai estar numa outra estação de rádio. Vamos fazer essa comparação. Eles não conseguem lhe acessar, não conseguem lhe fazer investida. Vós não veem que vós estão nesse véu de Maia? Espero que nessa primeira parte dessa orientação, então vós meditem sobre isso. Já falamos sobre isso de maneiras diferentes, mas agora estamos sendo um pouco mais precisos, mais incisos, para que vós possa verdadeiramente escapar a essa armadilha, a essa prisão. Esse sofrimento, essas frustrações. Certo? Depois eu darei continuidade na próxima orientação ao complemento dessa primeira parte. Saravá e boa noite.